Como que eu saí de uma redação que simplesmente fracassou em todas as competências, até escrever uma palavra que eu não deveria ter escrito, para poucos meses depois ter conseguido tirar a nota 1000 na redação do Enem? Vou te mostrar exatamente quais foram as 5 técnicas que eu apliquei de um ano para o outro que me fizeram sair dessa redação fracassada para uma redação de sucesso. E tenho certeza que você aplicando essas 5 coisas que eu vou falar aqui agora para você, você também vai conseguir sair da nota que você está para alcançar o seu 1000. Essas técnicas que eu vou ensinar para você são simplesmente infalíveis. Você aplicando, você vai conseguir alcançar notas super incríveis. E se você já estiver ali nos seus 800, tirando essa nota ali, você vai conseguir alcançar o seu 1000. Não tem como. Apenas obedeça, siga o padrão. Sabe por quê? Porque eu ensinei essas mesmas técnicas para as minhas alunas do curso de redação e elas conseguiram, várias conseguiram tirar 1000. Eu tive 5 alunas que tiraram 1000 com essas técnicas que você vai ver. E essa redação foi tão incrível que ela virou um livro, que é o livro Guia da Redação Nota 1000, que hoje é um dos 10 livros de estudos mais vendidos no Brasil pela Amazon. Então o que você está prestes a ver aqui agora é algo simplesmente incrível e eu vou te mostrar dando exemplos da minha própria redação. Basicamente são 5 regras inovadoras, tá? Eu vou fazer um overview com você dessas técnicas para você conseguir não só ver a técnica, mas ver aplicada na prática para você realmente sair daqui desse vídeo e já conseguir aplicar na sua próxima redação. Mas eu não tenho pretensão de tirar 1000, porque eu sou muito ruim, a minha base educacional é muito fraca. Cara, eu também tive uma base educacional muito fraca, vim de escola pública, então tirar 1000 pra mim era algo totalmente fora da realidade, de verdade mesmo. Então talvez hoje pareça fora da sua realidade, mas fica até o final do vídeo que você vai ver que não é tão surreal assim, pelo contrário. As redações nota 1000, elas podem ter erros, desde que elas tenham mais acertos, desde que elas mostrem algumas coisinhas ali, tá? Então, de verdade, mesmo que você tire, tá tirando 600 pontos, aplicando essas técnicas, você vai sair de 600 para 800. Se você tá com 800, tu vai sair dos 800 para 1000, não tem como, a evolução é brutal. Então vamos começar aqui, olho na minha tela. A primeira técnica que eu vou ensinar para você é a técnica da LFF. O que significa isso? Já vou te falar. Aqui é o mais curto, é a técnica 4 e a técnica 5, tá? A técnica 2 é a técnica do TDI. A técnica 3 é a da antecipação. A técnica 4 é da pirâmide ACE de argumentação. Cara, que isso aqui é uma técnica nova que eu aprimorei ao longo desses anos e você vai gostar muito. Ficou muito fácil argumentar com essa técnica ACE de argumentação. E a técnica 5 é a técnica do P1, P2 e P3, que ficou muito forte e, na verdade, ela sempre existiu, mas ela ficou muito mais exigente a partir do último Enem. Caraca! Então você tem um compromisso agora comigo que é ficar pelo menos até a técnica 4 e a técnica 5. Se você quiser, já pode até pular para essas técnicas 4 e 5, caso você seja uma pessoa ansiosa como eu, então pula lá para o finalzinho, mas eu aconselho fortemente que você siga na linha de raciocínio do vídeo para que as técnicas façam sentido para você, beleza? Primeira técnica que eu vou ensinar é a técnica da LFF. E eu cometi um erro muito grave quando eu fiz a minha redação pela primeira vez. Só para te contextualizar, eu já era professor de redação, só que eu não escrevia. Então eu sabia ali mais ou menos a técnica, aplicava para os alunos, mas eu mesmo colocar a mão na massa não fazia. E os alunos me desafiaram, falaram assim: professor, por que você não vai lá fazer o Enem e tirar 1000? E aí eu fiquei meio sem graça. Acabei indo, tirei, perdi ponto em todas as competências, cada uma. Parecia até que eu escolhi cada uma para fracassar miseravelmente. Fiquei muito sem graça, cheguei para eles e eles falaram assim: professor, não tem problema, a nota que o professor tira não desqualifica ele para dar aula de redação. E aí eu me senti muito acolhido pela turma. Que lindo, cara! E batalhei, fui aprender várias técnicas e consegui tirar 1000 no ano seguinte e já aplicando com eles ali. Logicamente, a gente está sempre no caminho de evolução. Inclusive, eu ensino isso hoje na minha formação. Tem uma formação de professores de redação em que eu ensino o cara a dar aulas de redação, já que a faculdade às vezes não ensinou. E aí, o que eu fiz lá na redação no ano que eu perdi ponto em todas as competências? Basicamente, eu comecei a minha redação dizendo assim, ó: no Brasil é conhecimento
conhecimento partilhado que, ou seja, eu cometi um erro porque eu não comecei com um repertório sociocultural produtivo. E aí, a partir desse erro, fica um aprendizado para você. Na sua redação, é muito importante que você comece com repertórios. E quais são os repertórios que eu mais indico para você? O LFF, Leis Conhecidas e Úteis para todos os assuntos, ok, é o L. O F, Filósofo 1, e o outro F, Filósofo 2. Então, pelo amor de Deus, tenha o LFF para você utilizar na sua redação. Tem uma lei conhecida, tem um filósofo para usar no primeiro desenvolvimento e tem outro filósofo para usar no outro desenvolvimento. Mesmo que você, na hora lá, tenha uma outra ideia, usar uma série, uma lei, um filósofo, uma série, beleza. Mas vá para a prova do Enem, pelo menos com o LFF já na manga. Claro que você não pode levar cola, leva na cabeça, tá, monstro? Ah, mas não é errado eu usar o filósofo no desenvolvimento 1 e outro filósofo no desenvolvimento 2? Não é errado, tá? Vou te provar que tudo aqui vai ser provado, tá? Para você entender que bagulho dá certo, real. Para você ter uma ideia, na minha redação que eu tirei 1000, eu comecei com uma lei, depois eu comecei o meu desenvolvimento falando de Gilberto Freyre, depois eu trouxe uma outra autoridade, que é o Zygmunt Bauman. Então ali houve 2 autoridades e uma lei. Pronto. Então é isso que você tem que fazer no primeiro momento para já começar a impactar o seu corretor. Então, de verdade, no final do vídeo, vou sugerir para vocês qual lei que eu estou ensinando para a galera, qual que é o filósofo do desenvolvimento 1 e qual que é o filósofo do desenvolvimento 2. Vai ser lá no finalzinho do vídeo em que eu vou espelhar ali e você já vai ter uma visão global sobre isso, beleza? Segunda coisa que você precisa colocar em prática é a técnica do TDI. Basicamente, essa técnica do TDI, ela vai te ajudar muito, muito, muito na competência da gramática. Sabe por quê? Porque quando eu tirei lá a nota ruim nas competências, eu não errei nada de gramática, inclusive eu até mostrei essa minha redação para outros professores, e aí falei assim, cara, me mostra aí quais foram os erros de gramática. Aí disseram, não tem erro de gramática nenhum. E eu fiquei lá culpando o Estado, falei, o Estado é errado, o Enem é uma grande injustiça, porque como é que eu não errei nada de gramática e perdi ponto na competência da gramática, que é a competência 1? Não corrigiram minha redação, fingiram que corrigiram, não corrigiram. E aí depois eu fui estudar e eu encontrei uma matéria de uma jornalista do G1, Andréa Ramal. Nessa matéria ela dizia que o domínio da gramática ela vai muito além de não cometer erros. Inclusive a própria Andréa Ramal me convidou para gravar um podcast junto com ela para contar essa evolução. E você que está vendo esse vídeo também pode ter essas oportunidades da entrevista, ser reconhecido na sociedade, ou então simplesmente mostrar para as pessoas que você é capaz também de tirar 1000 na redação. E aí, galera, eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu não adiantava apenas não errar gramática. Eu tinha que mostrar outros conhecimentos. E esse conhecimento se chama TDI. O que significa isso? Basicamente, para você conseguir tirar uma nota máxima na gramática, você precisa fazer 2 coisas. Você vai errar o mínimo possível, certo? Inclusive, eu acabei de errar aqui, é possível ter acento. E você vai mostrar alguns recursos. É aqui que está o pulo do gato, hein? Quando você faz uma redação e não erra nada, você merece 160. Agora, se você faz uma redação e mostra umas coisas que ninguém mostra, alguns recursos gramaticais diferentes, a sua redação passa a valer 200 pontos. Então, fez uma redação perfeita, sem erro nenhum, merece 160, que foi o que aconteceu com essa redação aqui na competência 1. Agora, fez uma redação, mostrou o TDI, você vai conseguir a sua nota máxima na competência 1 e, consequentemente, nas outras competências, caso você faça o tem que ser feito nas outras também. Beleza. O que é o TDI? O TDI significa travessão, 2 pontos e inversões sintáticas. Basicamente, você vem aqui para minha redação, que eu vou te mostrar. No primeiro parágrafo, eu já usei um travessão. Os travessões, eles têm nomes. Por exemplo, esse primeiro travessão aqui que eu usei, ele serve para explicar o que foi falado antes. Então, é Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia. É um travessão que explica o fragmento, né? Norma de maior hierarquia explica. Então, aqui a gente vai dizer que é um fragmento explicativo, travessão explicativo. Não é que seja travessão explicativo, né? O travessão, ele indica um fragmento explicativo. Poderia usar vírgula? Poderia, mas travessão, ele mostra ali uma ênfase maior. O segundo tipo de travessão é esse aqui, quando eu falo que existem crenças que são afetadas, e aí eu dou um exemplo dessas crenças. É a travessão exemplificativa aqui, tá?
exemplificativo. E o terceiro tipo de travessão é o travessão que eu utilizo para intensificar a minha crítica, para colocar palavras com juízo de valor. A gente chama esse travessão aqui de travessão opinativo. Então você percebe que não foi apenas usar o travessão, eu coloquei o travessão ali dentro de uma técnica, e isso o corretor percebe. Travessão é o T. E o D? O D são os 2 pontos. Você vai utilizar 2 pontos na sua redação? Vai, porque isso mostra conhecimento da estrutura da frase. Porque não adianta apenas usar os 2 pontos. Você tem que fazer a mudança sintática para poder colocar os 2 pontos. E aqui você usou o T, o D. E o que significa o I? O I significa inversões sintáticas. Inversão da oração, inversão da frase. Você vai mostrar uma inversão da ordem natural das frases. Como é que eu faço isso? Vou te mostrar. 12 segundos depois. Por exemplo, aqui, galera, no meu livro. Ó. Essas frases aqui mostram, por exemplo, a primeira frase aqui. Ó. O direito X, vírgula, que deveria ser estendido a todos. Percebe que essa frase ela tem um que deveria ser estendido a todos, que é uma frase que está invertida. A gente chama de frase intercalada. Quando você utiliza isso aqui, se mostra o teu conhecimento gramatical. Olha isso aqui, ó. A ideologia do filósofo tal, por exemplo, a ideologia de Zygmunt Bauman, vírgula, embora seja ideal para a sociedade, esse embora seja ideal para a sociedade é uma frase intercalada. Quando você utiliza frases intercaladas, o teu corretor percebe que você tem capacidade de desenvolver uma frase complexa, bonita, bem escrita. Isso tira você do nível da pessoa que apenas não erra e coloca você no nível da pessoa que realmente merece a nota 1000. Tu quer isso? E de verdade, para você tirar 1000, você não precisa acertar o tema. As minhas alunas que tiraram 1000, e no ano que eu tirei 1000 também, a gente não é especialista. E principalmente, as minhas alunas não fizeram as redações do ano que elas tiraram 1000. Por quê? Porque você não precisa acertar o tema para tirar 1000. Meu Deus! Sabe por que você não precisa saber o tema? Porque todo o tema do INEP, todo, sem exceção, se divide em 3 grupos apenas. Temas que falam sobre meio ambiente, temas que falam sobre coletividade e temas que falam sobre grupos específicos. Então você não precisa saber sobre todos os centenas e milhares e milhões de temas que caem no Enem. Basta você ser excelente na hora de escrever sobre meio ambiente, coletividade, grupos específicos. É muito mais fácil do que você imagina. E é isso que eu ensino no meu curso Fórmula dos 3 modelos. Por que o nome é esse? Porque ali eu te ensino a ser excelente na redação e não ficar dependendo de acertar o tema. Para você se tornar meu aluno, minha aluna no curso Fórmula dos 3 modelos, faz o seguinte agora, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E agora bora voltar aqui para o conteúdo. A terceira técnica é a técnica da antecipação. O que significa isso? E se você já está aqui comigo no vídeo há mó tempão, então você está querendo ser aprovado na sua prova. Então, de verdade, bota nos comentários assim, sou incrível, para eu saber que você chegou aqui neste ponto do vídeo, beleza? A gente está falando aqui da técnica da antecipação. O que significa isso? Quando você mostra os argumentos que você vai falar ao longo do desenvolvimento. Eu não fiz isso no ano que eu tirei a nota ruim, vou te mostrar aqui agora no meu tablet, tá? Eu simplesmente coloco na redação, no finalzinho dela, da introdução, eu coloco assim, com efeito, é urgente que os indivíduos compartilhem semanalmente postagem no Facebook e denuncie por meio de charges casos de agressão às mulheres no território nacional. Meu Deus, por que eu fiz isso, cara? Péssimo! E aí no ano seguinte eu antecipei os meus argumentos e eu falei exatamente quais são os argumentos que eu quero que eu vou desenvolver. Omissão do Estado, antigos comportamentos, e aí isso já mostra que você está com projeto de texto, então faça essa antecipação, beleza? A próxima regra, galera, é a pirâmide ACE da argumentação. O que significa pirâmide ACE? A argumentação é uma pirâmide, tem 3 pontas, e cada ponta é uma letrinha, né? São o ACE, né? São 3 pontas, e eu vou te mostrar aqui agora o que é o tal do ACE. Você tem que mostrar argumento, crítica e exemplo. Como assim? O que significa argumento, crítica e exemplo? Vamos aqui para o meu tablet que eu vou te mostrar. Imagina lá que você está fazendo uma redação sobre o tema
vício em tecnologia. Que isso? Que tema é esse? Vício em tecnologia? E aí você vai argumentar. Muita gente tem dificuldade de argumentar porque ela não acha que é uma coisa que é subjetiva, mas não, a argumentação é uma técnica ACE. Primeiro ponto é você selecionar o argumento. E aí você pode selecionar o argumento dentro da minha técnica de argumentação demo aí. Uma outra técnica eu vou deixar lá no final do vídeo, um outro vídeo que eu ensino para você esse negócio, tá? Mas por enquanto fica ligado na pirâmide. Então, basicamente, você escolhe o argumento omissão do estado. O argumento dá para usar em vários temas. Beleza. Aí você vem aqui e seleciona o A, que é o argumento. Você já está colocando em prática a pirâmide ACE. Lembra? A pirâmide ACE começa com A. O A é o argumento da omissão estatal. Muito bom. Sem selecionar o argumento da omissão estatal, você não vai conseguir fazer nada. Então, a primeira coisa é fazer o A. Depois você vem e faz o C. O que é faz o C? Você vai e faz a crítica, que é a crítica que você vai fazer. E a crítica pode ser, por exemplo, de que o Estado ele não está dando a devida importância para as pessoas que são viciadas em tecnologia. Então, quando eu falo o Estado não está dando a devida importância, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma crítica, mas não adianta você apenas criticar. Você tem que fazer o E. O que significa o E? O E é o exemplo. E aí você fecha o ACE. E aí você pode dar um exemplo de que o que o Estado está deixando de fazer e está configurando essa falha estatal. Caso você não apresente alguma dessas pontas, você vai perder pontos na sua argumentação. Caso você deixe de apresentar algum dos elementos, você vai perdendo pontos. Então, por exemplo, se você não fizer a seleção do argumento, então a redação não teve argumento no desenvolvimento 1, você perde 120 pontos, você ganha apenas 80. Caso você apresente seu argumento, mas não faça uma crítica interpretando o seu argumento, você perde 80 pontos e ganha 120. Caso você faça uma redação sem apresentar exemplos concretos, a sua redação teve lacuna argumentativa, ficou vaga, e aí você vai perder 40 pontos. Então aqui, cada tópico desse corresponde a uma nota. Então, se você mostra o seu argumento, você ganha ponto. Se você mostra a sua crítica, você ganha. E você fecha a pirâmide quando você mostra o exemplo. Então, tem que fazer essas três coisas. Quer ver um exemplo na prática? Eu vou deixar lá no final do vídeo um outro vídeo em que eu falo sobre argumentação. E aí vai ficar muito mais claro essa questão da pirâmide argumentativa, pirâmide ACE. Então, fica ligado. E vamos agora para o nosso último tópico da aula, que é a técnica P1, P2 e P3. O que significa isso? Isso aqui é muito bom. Olha aqui essa redação de uma pessoa que tirou 1000 usando o meu modelo de introdução agora no Enem 2023, tá? Essa menina aqui, ó, Ana Carolina Famoso. Ela ficou muito mais famosa depois que tirou 1000, sai até no jornal. Pegou trocadilho. Basicamente funciona assim, galera. No desenvolvimento, você já vai dando exemplos dos problemas, como eu falei no tópico anterior. E aí, cada exemplo é um exemplo problemático. Por exemplo, ela falou aqui no tema da redação sobre trabalho de cuidado realizado pela mulher, que ela falou assim, ó, o Estado falha ao não garantir condições adequadas de emprego. Então, condições de emprego inadequadas é o P1, é o problema 1 que ela está levantando dentro desse parágrafo. Logo depois, ela apresenta falta da qualidade de vida da população feminina que trabalha com trabalho de cuidado no Brasil, P2. Segundo problema levantado nesse parágrafo. E o terceiro problema que ela levanta na redação é a falta de visibilidade, de valorização das atividades da mulher em trabalho de cuidado. Então é o P3, tá? Então pelo menos 3 problemas ela levantou, P1, P2 e P3. Levantou P1, P2 e P3, eu tenho que solucionar esses 3 problemas lá na minha conclusão. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Então, o P1, que é condições de emprego, foi solucionado aqui, ó, na questão do piso salarial. Quando eu coloco um piso salarial para a doméstica, eu estou tentando minimizar a questão da fragilidade do emprego dela. Quando ela fala sobre qualidade de vida, ela já coloca aqui, ó, melhoria da qualidade de vida. Excelente. Então aqui ela está resolvendo o P2. E aqui ela fala sobre a desvalorização do trabalho de cuidado, etc, etc. E depois ela coloca aqui sobre para reduzir a invisibilidade. Então, dar visibilidade, dar valorização, P3. Solucione P1, P2 e P3,
que você levantou. Isso aí é uma coisa que eu errei lá na redação no ano que eu fracassei nas competências. Por quê? Porque se você for ver aqui, na conclusão, eu propus uma iniciativa a partir do YouTube. Só que coisa doida, lá em cima eu citei o Facebook. Então eu cito uma coisa, cito o Facebook lá em cima na introdução, e lá na conclusão eu não falo de Facebook, ou seja, está desarticulada a minha discussão. Ah, mas não é ser repetitivo, não, isso é ser estratégico. Levantou que o problema é falta de água, a solução tem que ser resolver a falta de água. Não adianta você dizer que o problema é falta de água e resolver a falta de comida. Tem que levantar o problema e solucionar o problema exatamente que você levantou. E para cumprir aquilo que eu prometi para você, eu vou te mostrar aqui um mapa que eu te sugiro quais são as ideias de leis e filósofos que vocês podem usar, tá? Então, uma lei conhecida é a Constituição Federal, por exemplo, você pode usar. Caso você não queira usar a Constituição Federal, você pode usar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? As três têm praticamente o mesmo conteúdo, dá para usar em várias redações. O primeiro filósofo que você pode usar é o Jean-Paul Sartre. Ele fala sobre assuntos silenciados. Então dá para usar sempre quando estiver falando sobre omissão da sociedade. E o desenvolvimento 2, filósofo 2, você pode citar o John Locke. Ele fala que o Estado tem funções, só que ele falha. Então sempre use quando estiver falando sobre omissão estatal. Tu gostou muito desse vídeo? Ficou até o final, então se inscreve logo. Vou deixar o vídeo que eu falei sobre argumentação para você clicar nele e continuar vendo, que ele vai abrir muito a sua mente para você gabaritar e chegar mais perto de seu 1000. Tamo junto.